Então, a gente não tem três aqui. Hoje nós temos três na nave da igreja, mais três no
Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o mais novo pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Bem forte. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus, e de todo pecado. Sim, e de todo pecado. Oh, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Bem forte. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Povo de Deus reunido, momento para entrega pessoal, né? Cada um de nós fazendo a sua entrega para o Senhor. E o próximo hino fala sobre isso. Queria convidar você para ficar de pé. Chama Sobre o Altar, 317. Se anelas a paz, ter mais fé e poder, e louvor a Jesus queres dar, poderás descansar, sua bênção obter, se tua vida estiver sobre o altar. Entrega-te, pois ao serviço de Deus, consagra-lhe teu coração. Ele te bendirá, far-te-á descansar, e tua vida será uma canção. Se caminhas com Deus pelo brilho da cruz, hás de ter o poder para vencer. Viverás, pois feliz, andarás sempre em luz, ofertando ao Senhor teu viver. Bem forte agora, entrega-te. Oh, entrega-te, pois ao serviço de Deus, consagra-lhe teu coração. Ele te bendirás, far-te-á descansar, e tua vida será uma canção. Recompensa terás em servir ao Senhor, e em falares do amor de Jesus. A
alegrias de crer e celeste fervor, e lugar em seu reino de luz. Entrega-te, entrega-te, pois, ao serviço de Deus, consagra-lhe teu coração, ele te bendirás, far-te-á descansar, e sua vida será uma canção. Amém? Espero que tenha sido um momento de entrega para você através desse hino. Pode sentar-se. Aqueles que puderem abrir a Bíblia rapidamente aqui comigo no livro de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Amém? Diz assim, verso 12 em diante. Mateus 24, a partir do verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quantos, irmãos? De quase todos, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, o quê? Não importa o que aconteça, Jesus diz que tem que o quê? Perseverar até o fim. Esse vai ser o quê? Salvo. Verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então o quê? Então virá o fim. Como você acha que anda a pregação do evangelho? Você acha que falta muito, que falta pouco? Você sabia que existem países em que o evangelho ainda não conseguiu prosperar? E é interessante, Deus ele faz chamados para algumas pessoas, eu sempre repito isso aqui, né? Há algumas pessoas, irmãos, que deixaram a família para pregar o evangelho. Estão lá em países estrangeiros, correndo o risco de morte para pregar a palavra de Deus. Aqui em Maceió, o Senhor conta conosco, mas nesses países, Ele conta com pessoas que assumam a missão, amém? E nós devemos pregar o evangelho aqui, mas também ajudar essas pessoas que estão lá pregando o evangelho, sim ou não? E uma das maneiras de se fazer isso é através dos dízimos e das ofertas, para que Jesus possa voltar o mais breve possível. Então, nesse intuito, eu queria convidar as diaconisas para o recolhimento dos dízimos e das ofertas, que você se sinta à vontade como Deus tocar no seu coração. Amém? Vamos cantar? 249, tá certo. Como agradecer a Jesus o que fez por mim sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. Bem forte. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que
fez por mim, entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos, e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Amém? Vamos orar, nosso querido Pai. A gente quer pedir que por meio dos dízimos e das ofertas, o Senhor abençoe os teus servos que aceitaram o teu convite e o desafio de ir para assim, países distantes, para que a mensagem ela termine de ser pregada, Pai. E a gente também quer pedir que aqui onde nós estamos, não só com os nossos recursos, mas com a nossa força, com a nossa vida, o Senhor nos use para que no trabalho, na faculdade, onde a gente estiver, o Senhor nos use para que a nossa vida testemunhe, que a gente pregue o Teu Evangelho, para que a gente encontre muito, muito mais rápido o nosso Salvador. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e conduzido o Teu culto, a Tua mensagem até aqui. Nós te oramos agradecidos e pedimos essas bênçãos, Pai, por Jesus. Amém. Amém? Momento especial do culto, porque às vezes a gente chega um pouquinho depois e não tem a oportunidade de dar um cumprimento, dar um abraço, um aperto de mão. E agora é o momento. Você sai de onde você está, atravessa o outro lado. Ó, o Léo está sozinho ali, ó. Faltando um abraço ali no Léo. Então você se levante agora, vamos ficar de pé e vamos cantar Sorria e desejar uma feliz semana para o seu irmão. Se na vida falta um sorriso, é porque você não cantou. Pois quando juntos cantamos, a alegria tira a dor. Se os problemas são infinitos e não há razão para cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Então sorria, partilhando essa alegria, e assim transmita muita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão para cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Se os amigos da igreja vivem tão tristes, você deve sempre cantar. Pois quando juntos cantamos, a alegria vai começar. E sentimos que fomos feitos para sorrir e sempre amar. Tenha sempre um sorriso para dar. Então sorria, partilhando essa alegria,
sua vida vai mudar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Amém? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta agora para a gente fazer aqui um ganchinho para o próximo ponto do nosso culto ao Senhor. Já aconteceu de você estar passando por uma fase ou um dia muito angustioso, está meio triste, e aí você resolve pela graça do Espírito Santo que deve orar. Aí você se retira, dobra ali o seu joelho, fica no seu cantinho e eleva o coração para Deus em oração. Você já teve essa experiência de no meio da angústia ou no meio de um sofrimento, você na oração sentir aquela paz, aquela presença especial do Senhor? Quem já sentiu, já teve uma experiência assim? Levanta a mão para eu ver. Amém. Queria convidar você para ter de novo essa experiência agora. Nós vamos louvar, falar com Deus, e eu queria que você fizesse desse hino uma oração, e depois nós vamos orar, amém? Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Canta, igreja. Orar a Deus faz bem amar. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Diga que Ele é grande. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite.
Você quer dobrar o seu joelho agora comigo para a gente orar? Nosso Deus e nosso Pai, enquanto estamos aqui na terra, Pai, cumpre-se aquela promessa de Jesus, que nós viveríamos aflições. E às vezes nós estamos passando por uma fase tão boa da vida, e essas fases elas mudam. Enquanto a gente está aqui, o Senhor sabe que cada um dos teus filhos enfrenta as suas lutas. Se há irmãos nessa noite aqui entre nós que estão felizes, que o Senhor mantenha essa alegria e a fidelidade no meio dessa felicidade também, Pai. Mas se há irmãos nessa noite entre nós que estão tristes, alguém enfrentando um problema de saúde física ou emocional, alguém enfrentando dificuldades no casamento, alguém com conflitos internos, lutando contra o pecado, sem forças, Pai, em todas essas situações, o Senhor é o nosso infalível ajudador. É em Ti que nós depositamos a nossa confiança. Olhamos agora, Pai, por meio da fé para o Senhor e pedimos que em nome de Jesus, aqui na igreja de Mangabeiras, não falte as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, mas vem com o Teu Espírito maravilhoso sobre nós, sarar as nossas feridas, curar a nossa infidelidade e ligar o nosso coração de uma maneira bem juntinha ao coração de Jesus, Pai. Vem com Teu Espírito Santo fazer a Tua vontade sobre o Teu povo, e no restante desse culto nos abençoa, permitindo que a gente escute a Tua voz. Tudo isso que a gente não merece, nós pedimos em nome do nosso maravilhoso intercessor, o Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Para preparar o nosso coração para a mensagem dessa noite, quero convidar toda a igreja para ficarmos de pé e cantarmos o hino de número 571, Lindo País. Que você pense no céu, volte o seu coração daqui da terra para aquilo que você vai viver em breve, na volta de Jesus, amém? Há um país nas terras de além rio, cheio de flores, de prazer e luz. Canta, igreja. É destinado às almas resgatadas. Lá não terá mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado o brilho tirará. Jesus o Rei, nessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. Veja pela fé agora. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados
Muito em breve, muito em breve. Convidamos o Léo para partilhar a mensagem essa noite. Boa noite, meus irmãos. É um prazer, é uma satisfação estar aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho mais a palavra de Deus. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Leonardo, sou membro dessa congregação mesma. Muito bem, peço a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Isaías, Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. Todos encontraram? Amém, né? Então, já que todos encontraram, eu vou pedir para você, nesse momento, curvar a sua fronte um pouquinho e vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor, nesse momento nós estamos aqui reunidos, estamos aqui agradecidos por mais um dia que o Senhor nos concedeu, pelos cuidados incessantes que o Senhor tem por nós, pelo Senhor ter nos trazido aqui mais essa noite para que nós pudéssemos te adorar, e agora iremos aprender um pouco mais de ti. Pedimos nesse momento que o Senhor abra as nossas mentes, que o Senhor nos dê o teu Santo Espírito para que nós possamos compreender, Senhor, a tua palavra. É isso que nós pedimos, agradecidos humildemente. Amém. A partir do verso 1, diz o seguinte: ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. E o verso 8. Porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Amém. Irmãos, a Bíblia, embora hoje em dia
muitos mesmo, queiram desacreditá-la de todas as formas, e outros tantos queiram dizer, afirmar que Deus foi só uma ideia criada por nós. Embora o mundo hoje ande assim, meio ao contrário, às avessas, esse extraordinário livro consegue nos trazer uma mensagem que, apesar de ter sido escrita há muitos anos atrás, traz uma abordagem muito atual e muito necessária para os nossos dias. Por quê? É muito interessante a primeira lição que nós podemos tirar desse texto, quando o profeta começa falando: ouvi-me, vós que procurais a justiça. Vós que procurais a justiça. E o interessante é que ele dá dois exemplos, e esses exemplos falam de origem. A origem, a grandiosa, maravilhosa origem é Deus. E a primeira lição é que o povo de Deus, aquele que é de Deus, tem dono. Deus está com a mão sobre nós. E nós temos que nos ater a isso todos os dias, que nós temos um dono zeloso. Deus é como um colecionador. Ele zela por cada peça de sua coleção, conhece a todas individualmente. E se alguém mexer, mesmo que não diga, ele vai saber. Deus está cuidando do que é seu. Ainda que o mundo hoje pregue que os valores são, como dizem, os valores são relativos. Tudo é relativo, eles dizem. Ninguém é de ninguém. E o engraçado é que essa tendência vem aumentando mais entre as pessoas. E isso gera uma grande insegurança. Embora as pessoas digam que isso é sinônimo de liberdade, que isso é sinônimo de ser dono de sua própria vida. O que mais as pessoas pregam é isso. Eu sou dono de mim. Eu sou dono da minha vida. E não é bem assim. Deus cuida de nós. E o mais interessante desse texto é que quando ele foi escrito, Israel estava num período triste. Sabe aquele sonho que Faraó teve e José interpretou? Aquele sonho dos 7 anos de fartura e depois os 7 anos de seca? Israel estava num período, para que nós possamos entender, vou usar o exemplo daquele sonho. Os anos dourados de Israel já haviam passado. Israel estava vivendo um período de vacas magras. Por quê? Por conta da própria infidelidade do povo. Israel estava amargando aquilo. Mas é interessante que o profeta, quando ele se refere ao povo nessa mensagem, ele traz uma mensagem de esperança para as pessoas. Hoje nós estamos vivendo um período similar. Os anos dourados desse mundo já passaram.
Nós podemos sentir isso. A própria natureza nos dá o testemunho disso. É como se o planeta estivesse cansado. O planeta está cansado, meus irmãos. E assim como no antigo Israel, tudo o que culminou para esse cansaço do planeta foram resultados das ações dos homens. O planeta está cansado. Mas em meio a esse cansaço do planeta, em meio a essa situação onde as pessoas querem inverter as coisas de qualquer jeito hoje em dia, essa corrente está crescendo de forma absurda, e as pessoas querem impor isso para você e para mim. Elas não se contentam mais em sugerir, elas não se contentam mais em comentar os seus conceitos. E se você vai de encontro a essas ideias, você é taxado de alguém preconceituoso. E o interessante é que eles pegaram uma palavra e fizeram um escudo e deram a ela um significado que ela não tem. Porque o que é um preconceito? Um preconceito é simplesmente uma ideia antecipada a respeito de algo que você não conhece. Mas o interessante é que até essa definição eles mudaram. Se você for procurar o significado de preconceito, você vai ver que agora tem uma definição totalmente nova que não tem nada a ver com a palavra. A palavra é simplesmente algo, é uma base que eles usam para sustentar a definição. É simplesmente isso. Mas se você for olhar essa nova definição, não tem nada a ver com a palavra. Não tem nada a ver. Mas a principal questão é a seguinte. É que hoje em dia, como eu já falei, nesse mundo onde muita gente parece correr para deturpar as coisas, onde muita gente está trabalhando pesadamente para dar novos significados às coisas, estão fazendo com que as coisas mudem o seu sentido. E por mais que essa corrente comece a aumentar, e eles já comecem a nos oprimir, essa mensagem diz que ainda que isso aconteça, ainda que isso se torne forte, isso simplesmente será temporário. Isso vai passar. Eles não têm toda essa força que eles querem passar para nós. Eles simplesmente um dia deixarão de existir. E é muito interessante, eu achei muito interessante os exemplos que o profeta dá. As figuras de linguagem que ele usa. E isso, para nós, é um sinônimo de esperança. Porque quando nós lemos isso, nós vemos que realmente tudo isso, por mais que pareça nas mentes deles certo, nós vemos que isso não tem futuro. Não tem como algo assim ter um futuro. Não tem futuro nenhum. E o versículo 4, meus irmãos. O versículo 4 traz uma mensagem extraordinária para os nossos dias. Vamos reler novamente. Ele diz assim: atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Nós já estamos nos encaminhando para um período
difícil. Mas a mensagem de Deus é clara. De Deus sairá a lei, meus irmãos. A lei boa e perpétua. Não importa que o mundo esteja querendo impor leis. Suas leis passarão. Suas leis não serão eternas. E se eles estão correndo tanto para que as coisas se alterem, isso não é sinal de que eles serão vitoriosos. Isso é sinal de desespero. E os desesperados não alcançam a vitória. Versículo 6. Vamos ler de novo também. Diz o seguinte: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Porque a salvação de Deus durará para sempre. É muito importante que nós, como povo de Deus, como pessoas resgatadas, como os remanescentes, que a gente leve isso para as pessoas, porque é o que mais as pessoas estão precisando. As pessoas estão precisando de esperança, as pessoas estão precisando de um norte. As pessoas estão precisando se apegar a alguma coisa. Isso é tão claro que esse desejo é tão forte que elas se apegam a qualquer coisa. Porque as pessoas querem esperança. As pessoas querem sentir que o que elas acreditam é forte. Que o que elas acreditam traz um sentimento de proteção. E é buscando isso que as pessoas que o homem está buscando as mais diversas coisas. E o versículo 7 é o que tem uma mensagem mais próxima do que nós estamos vivendo hoje. Ele diz assim: ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Não devemos, meus irmãos, em meio a essas coisas, ficarmos abatidos. Não devemos, em meio a essas coisas, jamais nos esconder. Deus não ensina que nós nos escondamos. Pelo contrário, temos que fazer como Daniel. Daniel, em momento nenhum, se escondeu. Em momento nenhum, Daniel fechou as janelas. Pelo contrário, ele as manteve abertas sempre. Porque Daniel confiava em Deus. Daniel cria na justiça de Deus. Daniel se alegrava sempre em Deus. Temos que estar sempre alegres em Deus. Temos que carregar sempre essa mensagem conosco. Não é fácil, principalmente nos nossos dias, onde as pessoas desacreditam tudo, onde as pessoas querem simplesmente um pezinho para desconstruir tudo. Não é fácil. Mas estando nós com Deus, nós vamos conseguir sempre. E o versículo 8
Diz assim: porque a traça os roerá como vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Ainda que pareça demorar, parece demorar para nós, parece demorar para o homem, porque o homem é finito, o homem é como um sopro. O tempo esperar para nós é penoso. Não importa se será meia hora, 1 ano ou 2. Dependendo da situação, esperar para o homem sempre é penoso, porque somos seres finitos. Mas as promessas de Deus são eternas. Ainda que nem eu e nem você vejamos elas acontecerem. Ainda que os nossos filhos não vejam elas acontecerem. Mas é certo que elas acontecerão. É certo que o Senhor um dia cumprirá todas as suas palavras. E a última mensagem que eu quero deixar para vocês, a última mensagem de hoje, está no versinho 12, do mesmo capítulo 51. Ele diz assim: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Deus tem que ser o nosso único foco. E Deus está dizendo isso para nós. Não devemos temer aos homens. Eles não representam ameaça nenhuma para nós. E nem tampouco são superiores ou inferiores a nós. Estamos na mesma condição. Mas para que nós possamos estar sempre seguros, nós devemos manter o nosso foco sempre em Deus. Quando a Bíblia fala em temer a Deus, ela não fala num sentido de medo. Quando nós lemos essa palavra temer, às vezes nós levamos para isso. Temos que ter medo de Deus? Não. Aqui temer está num sentido de respeito. Respeitar aquele, o único que nos é superior. Porque o poder está em suas mãos. Eu não sei como será essa semana na sua vida. Na minha, eu não sei como será. É uma semana nova. Não sabemos nem o que vai acontecer quando nós saímos daqui. Mas uma coisa é certa. O Senhor cuida e está cuidando de nós. Independente de como seja essa semana para mim e para você. O melhor de Deus para nós ainda está a se cumprir. E uma outra coisa, como nós vimos no começo, esse estado não é para sempre. É apenas um período de tempo. E quando nós menos esperarmos, Deus já vai ter transformado as coisas, amém? Essa foi a nossa mensagem de hoje. Eu vou pedir para que vocês coloquem de pé. E nesse momento vamos fazer uma oração. Oremos então. Senhor, nesse momento nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Nós estamos aqui reunidos. Às vezes,
nós nos sentimos abatidos. Às vezes nós nos sentimos cansados. Nos sentimos até sós. Porque, Senhor, nós como seres humanos, nós somos passivos de ter esses sentimentos. E aqui unidos, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha nos reanimar todos os dias. Que o Senhor venha pôr em nós um espírito novo, Senhor. Que o Senhor ponha em nós um espírito missionário. Que o Senhor nos motive, Senhor. Quando nós estivermos cansados, nos ajude, Senhor. Nos dê a força que é tão necessário para nós continuarmos nesse caminho. Nos dê o teu Santo Espírito. Nesse momento nós pedimos que o Senhor nos leve em paz, Senhor, aos nossos lares. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê forças. E que no decorrer dessa semana, Senhor, nós possamos fazer um pouco mais. Nós possamos ser um pouco mais ousados, Senhor, no que tange a ser missionários. Que nós possamos nos aproximar mais das pessoas. Que nós possamos fazer a diferença na vida de outro alguém, Senhor. Nós queremos ser desafiados nesse sentido. Queremos ser renovados nesse lado, Senhor. Queremos ser como os teus profetas. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes nesse caminho. É isso que nós pedimos agradecidos em teu nome. Amém. O Léo já está na porta para cumprimentar cada um. Nós vamos cantar um louvor de despedida e já desejamos a todos uma semana muito abençoada na presença de Deus, amém? Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Amém. Feliz semana a todos.